E o nosso convidado de hoje para o Vida e Companhia é o ator, dublador e diretor de dublagem Michel de Fiore. Somando mais de 2 décadas de experiência na dublagem, Michel se destaca por ser versátil e também muito talentoso. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Priscila. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui dividindo um pouco da experiência, falando um pouco sobre dublagem com todo mundo, né? E explicando como é que funciona o processo, falando um pouco de como está o mercado hoje em dia e do que eu vim fazendo ao longo desses quase 24 anos de carreira. Você começou muito cedo. Comecei. Conta pra gente como que foi esse ingresso. Eu comecei em 2002 a dublar, eu tinha na época 12 anos. A gente naquela época ainda não tinha muita internet aqui no Brasil. E eu comecei a me interessar porque eu comecei a ver que programas que eu normalmente assistia na época que eu era criança, existia uma associação de vozes semelhantes. E eu sempre gostei de ver filmes, de associar muito essas coisas de repetir, decorar texto. Eu já estava entrando no teatro meio que sem querer nessa época. E aí eu comecei a ver que aquilo era uma profissão. E aí, vendo que aquilo era uma profissão, eu comecei a procurar, e na época eram listas telefônicas ainda, né? E aí eu fui procurar telefones de alguns estúdios, comecei a ir atrás, consegui telefones e contatos de algumas pessoas, de alguns estúdios, até que eu consegui cair dentro de um curso de dublagem. E aí, na verdade, é onde tudo começa, porque a gente entra num curso, a gente faz todo o treinamento, mas depois disso a gente tem que ir ali batalhar, porque é uma profissão artística e, né, e eu era muito novinho, com 12 anos ainda, tive que batalhar bastante para conseguir esse espaço. Quando você começou, aos 12 anos, você acabou indo para o curso, mas a dublagem não necessariamente ali para crianças, ela exige, por exemplo, um DRT. Eu queria que você falasse isso, das certificações, dos cursos que são necessários para se tornar um dublador. Correto. Na verdade, assim, realmente, até os 18 anos, uma criança, né, um jovem, não precisa ter o registro, mas a partir dos 18 é necessário, independente de quanto tempo ele tenha começado aquilo antes ou não. Então, eu já estava fazendo teatro, né? Isso foi em 2002, eu já estava fazendo teatro amador desde 98, e foi quando eu decidi que eu queria levar realmente aquilo como uma profissão. E aí, levando aquilo como uma profissão, eu comecei a fazer vários cursos de teatro, mesmo teatro escola, teatro de prefeitura, grupos de teatro. Em 2005, por exemplo, eu estava com 5 peças em cartaz, mais a escola e mais a dublagem, né? Mas como eu comecei criança, então eu tive essa facilidade. E aí, logo depois, quando eu já estava perto ali dos 18 anos, eu já estava com o DRT, já tinha, né, já estava certificado, mas realmente esse é um processo. Quem tem mais de 18 anos e começa com a profissão, é necessário, é exigido esse DRT, que na verdade é um documento emitido, né, pela Delegacia do Trabalho, que na verdade é uma certificação profissional do ator. Dublador é uma profissão, na verdade, derivada do trabalho de ator. Nós somos atores, e aí, por a gente precisar fazer um trabalho que é muito similar àquilo que já está na tela, a gente precisa ser tão bom quanto um ator de Hollywood, por exemplo, a gente precisa ter uma bagagem muito boa como ator para conseguir chegar e deixar um filme bem dublado. Precisa ter o DRT, a formação de ator, mas precisa ter um curso de dublagem ou não? É fundamental, não é uma exigência, mas é fundamental porque o trabalho de dublagem é muito rápido, é um trabalho muito expresso. Então, o que a gente precisa? Entender o que é uma estante, um microfone, como a gente se posiciona naquele microfone, como a gente usa o fone, porque dublagem nada mais é do que ouvir, ler, interpretar, sincronizar tudo ao mesmo tempo. E aí, às vezes, a gente vê umas coisas que são meio tipo, é muito poético para fazer, mas não, normalmente a gente grava um filme numa tarde. Claro, não todo mundo, porque a gente grava separado, mas o processo é muito rápido, então conhecer pelo menos essa metodologia é muito interessante, muito importante. É claro que vão ter cursos que vão ter 1 ano, 2 anos, que ok, de repente vai gerar uma prática dentro do estúdio, mas ao mesmo tempo, para conhecimento, eu acho que o mais fundamental é essa parte de você entender o ambiente. O restante é prática, não tem muito como fugir daí. Porque como é um trabalho muito sensorial também, de entender quando o ator vai respirar, quando ele vai dizer alguma coisa, né? A forma como ele arma ou desarma a boca para começar uma frase, isso vem com o tempo. Ou às vezes, quando a gente dubla muitas vezes o mesmo ator, a gente já começa a criar o hábito de aquele ator, ele tem aquele trejeitinho, aquele tiquezinho que a gente normalmente consegue acompanhar. Então, é importante, não é exigido o DRT sim, mas faz uma diferença muito grande. Até porque a gente está falando de um mercado que é muito concorrido, porém muito limitado. Então, faz uma diferença, é importante. Trabalha-se com a voz.
precisa ter um vozeirão, uma voz linda, aveludada? O que precisa ter de voz? Não precisa. Sempre vai ter algum personagem que vai se adequar. Eu acho que a questão do ego do ator é entender onde ele se encaixa. E aí essa coisa é interessante. Talvez eu não vá conseguir fazer um galã de vozeirão grave, né, uma coisa mais imponente, porque de repente o meu timbre vocal não é esse. Claro que trabalho com fono, com otorrino, para que a gente tenha sempre uma saúde vocal. E ali a gente vai criando tessitura, né? Vai vendo pela música quais são os personagens. Então, umas coisas a gente grava mais no agudo, outras coisas mais no grave. Né? Dentro daquele range de voz, daquela tessitura de voz que a gente realmente tem. Então, faz uma diferença, mas crianças vão gravar crianças, adultos vão gravar adultos. E se eu tenho uma voz, de repente, mais metálica, se eu tenho uma voz mais esquisita, mais rouca, uma voz que, de repente, puxa para alguma outra característica vocal, algum personagem vai pedir. Não é interessante que todo mundo tenha a voz linda e bonita, porque nem só de galã são feitos os filmes, né? Então, oportunidade de trabalho tem. Uns mais do que outros, sim. Mas, normalmente, tem para todo tipo. Tem todo tipo de figura dentro dos filmes, novelas, né? Então, acredito que não seja um impedimento. Muito pelo contrário. Acho que é uma característica muito bacana. Uhum. Para se gravar, então, ali, fazer a dublagem, ou a pessoa está no estúdio ou também na cabine, né? Queria que você falasse dessa inovação, até que por conta da pandemia, muitas pessoas passaram a gravar, a trabalhar também home office. Conta pra gente a qualidade do som, tem alguma coisa diferente? O que precisa ter para também trabalhar em casa? Sim, durante a pandemia a gente foi pego num processo muito crítico, porque a gente esperava que a pandemia levasse 15 dias. Então a gente parou um pouquinho, teve aquela coisa de vamos esperar para ver, a gente fica uns dias em casa, daqui a pouco a gente volta. Os clientes diziam, né? Não, vamos cuidar da saúde, daqui a pouco a gente retoma. E aí a gente descobriu que aquilo não ia ser tão rápido e acabou levando praticamente 2 anos. Nós precisávamos montar estúdios com extrema urgência dentro das nossas casas, porque a gente não podia realmente ter trânsito dentro dos estúdios por uma questão de contaminação. Então, foi organizada uma comissão na época, dentro de assembleias online, e a gente precisou conversar com clientes, com o departamento técnico principalmente, que foram pessoas que, né, salvaram muito a gente, porque eram eles que estavam ali dando a mão para a gente realmente falar, ó, qualidade técnica vai ser isso aqui, a gente teve que aprender. Então, buscar microfones que fossem acessíveis, espaços que fossem acusticamente adequados para essa dublagem. E aí a gente começou a trabalhar ali com o computador que a gente tinha, com o microfone mais ou menos acessível, algumas vezes dentro do guarda-roupa. É claro que com o tempo em que a gente foi vendo que essa pandemia ia se estendendo, essas coisas foram mudando. Então a gente passou a ter que trabalhar em cabine acústica, em um estúdio projetado, né? A gente teve que melhorar o setup de computador, trocar para um microfone melhor. E acho que isso a gente vem fazendo até hoje. Diminuiu-se muito essa quantidade pós-pandemia por uma questão de segurança. Hoje tudo tem o NDA, né, que é um documento que a gente não pode falar o que a gente dubla, então tudo é assinado ali por uma cláusula de confidencialidade até o produto ser lançado. Então, alguns produtos menores ou mais urgentes a gente ainda consegue gravar nesse recurso. Não foi totalmente extinto, mas a gente voltou também a trabalhar da forma como a gente trabalhava. Então, documentários, às vezes algum produto institucional, mesmo algumas narrações ou correções urgentes que a gente precisa fazer, às vezes troca alguma cena no vídeo, a gente acaba gravando de casa, mas também hoje com uma qualidade muito mais exigida do que a gente usava na época da pandemia. Então hoje a gente passa por testes constantes a cada 6 meses para ver se o microfone está legal e tal. E tudo também por um esquema de segurança muito forte. Não pode ter janela virada para o estúdio, né? Os documentos têm que ser destruídos a partir do momento que a gente finaliza uma gravação. E é tudo justo, né? Para a gente entender realmente como funciona esse procedimento. Mas é uma realidade. Passou a acontecer essa realidade de uma forma que a gente não esperava. Hoje eu tenho um estúdio dentro de casa e tal, investi, então eu consigo comportar uma quantidade de trabalhos legal para fazer em casa. E até para direção, né? A direção de dublagem também eu consigo eventualmente, dependendo do projeto, dirigir da minha casa com o ator remotamente, ou na empresa ou na casa dele. Você falou sobre o sigilo. Por que precisa ter esse sigilo? E é uma coisa muito séria, né? Inclusive, o próprio dublador não pode, de maneira nenhuma, nem dar um indício do que ele está fazendo. Senão ele pode até ser processado. Exatamente.
Na verdade, enfim, nós não detemos esse trabalho por nós, né? Embora ele tenha a minha voz, ele tenha o meu direito personalíssimo ali em cima da minha voz, a criação da persona, do personagem ali, ela é uma criação de de uma outra pessoa, no caso, o cliente. Então, o que pode acontecer, por exemplo, o cliente pode entrar num trabalho em que ele grava um trabalho inteiro e esse trabalho é cancelado. Ou, de repente, ele adia esse trabalho, ele deixa, não, a gente tinha isso programado para lançar neste mês ou no próximo semestre, mas a gente vai lançar isso daqui 2 anos, então, por enquanto, o projeto vai ser engavetado. Se, de repente, eu lanço essa informação de alguma forma e essa informação vaza, eu posso estragar totalmente o esquema do comercial do produto, né? Às vezes as pessoas não podem saber que aquilo está sendo feito, muitas coisas a gente grava hoje em dia antes do produto original ir ao ar nos Estados Unidos, por exemplo. Então tem coisas que a gente sabe qual é o último episódio, quem vai morrer numa determinada série, quem ganha um reality show antes dele ser exibido para qualquer pessoa no mundo. Então isso tudo tem que ser muito bem organizado para que não vaze. Né? Faz todo sentido, na verdade. Embora a gente queira falar algumas coisas para os outros, a gente não pode falar nem para parente. Não é? E como que é essa questão até de chegar ali no estúdio, você não recebe nada antes, né? Principalmente por essa questão aí do sigilo, então você não tem o material antes. É assistir a cena e gravar? Me conta como é. É assistir e gravar. Com a diferença da função de diretor, e como diretor eu recebo o material previamente para, enfim, organizar esse material e escolher o elenco e fazer a escalação, revisão e tal. Como dublador, se não é uma coisa que normalmente eu já tenho uma continuidade, por exemplo, uma novela, que eu já sei que toda semana eu vou gravar 5 episódios, eu chego lá, o diretor fala, olha, você vai fazer o filme X, o personagem é tal, ele é o mocinho do filme, ele é bonzinho, mas no final do filme vão descobrir que, na verdade, ele é o grande vilão da história. Então, ok, eu tenho que construir aquilo, esse timeline, de dizer que, ok, eu vou ter que ser bonzinho no final e eu vou ter que ir mudando esse personagem durante a construção do filme. Só que a gente já tem um filme feito, então eu preciso acompanhar muito bem, ser muito atento ao que o ator está fazendo ali na tela. Então eu tenho a tradução na minha frente, eu tenho um monitor, uma televisão que vai estar com o vídeo ali, e é isso. Normalmente, se diz que a gente passa, que a gente ensaia, que a gente normalmente, né, vai lá e coloca a voz daquele personagem. Sim, mas é muito rápido. Então, normalmente eu entrei e assisti a primeira cena, rapidinho, já vou anotando enquanto eu estou escutando no meu fone as coisas, faço as minhas pausas e aí depois já volto ali e já tenho que gravar. Já vou para a próxima cena, o diretor corrige alguma coisa que seja necessário, né? Então, a gente tem que fazer isso muito rápido, com exceção também do vozerio, que é quando a gente tem uma ambiência, que aí entram 4 dubladores dentro do estúdio e a gente também faz só aquela ambiência mesmo de fundo. Puxa, tá rolando uma cena no meio da Quinta Avenida em Nova York, aí, então aquele burbúrio das pessoas a gente também grava. Né? Essa é a construção do trabalho, mas é tudo muito rápido, por isso que a gente precisa ser bom ator, para que a gente consiga fazer isso muito rápido, porque é muita sensibilidade. Ouviu, sentiu, pegou a métrica de tudo, gravou e segue. E os desafios até que aparecem, porque é tudo muito rápido, né? Às vezes não dá até para entender muito bem o que a cena ali está mostrando e você já tem que colocar uma voz, é tudo muito rápido. Como que é o dia a dia? É fazer sempre? É treinar? Quem ainda está, principalmente nesse momento de ou início da dublagem ou ainda estudando, como se tornar um bom dublador? Eu acho que, sim, a prática é importante, mas eu acho que, primeiramente, a gente precisa entender que a gente sempre vai ser um processo de aprendizagem, né? A gente nunca para de aprender. E aí, conforme, por exemplo, eu comecei com 12 anos, hoje, já com mais de 30, eu já tenho um outro tipo de personagens para fazer. Então, sempre é uma novidade. Quando eu tiver mais velho, eu vou chegar num ponto em que eu vou ter que aprender como é que pessoas mais velhas, por exemplo, né, se portam e tal. Então, a gente nunca deixa de aprender. O importante é a gente sempre ouvir, o diretor sempre vai ter uma informação maior para passar ali, e a gente tentar não ficar nervoso, porque o nervosismo ele realmente desestabiliza muito essa coisa do ator. Mas é o ouvir, o sentir, porque não adianta eu querer explicar para uma pessoa como ela pode fazer o trabalho dela. Porque como muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, o jeito que ela vai marcar as pausinhas dela, onde o personagem vai respirar, ou ele vai chorar, ou ele vai engasgar com alguma coisa,
né? Eu tinha, por exemplo, um dos personagens que até passou aqui, que era o Gonçalo, de uma novela portuguesa, e era muito difícil porque a novela era portuguesa, eu tinha que dublar no português do Brasil, então eu tinha que tentar sincronizar as palavras o mais próximos da boca dele, e ele tinha um negócio de ficar estalando a boca, então eu tinha que fazer marquinhas para que eu conseguisse fazer isso rápido, porque ele falava muito rápido, né? Então tinha muitas coisas para fazer. O Aaron, do The Walking Dead, esse, por exemplo, que está aparecendo, o Aaron eu dublei ele por 10 anos, praticamente. Então eu construí ali com ele também, com o próprio ator, ele novinho até o final da temporada, quando a gente já passa por um monte de coisa, então a voz mudou, 10 anos se passam na série. Então essas coisas você precisa ter muita atenção. Eu acho que o grande lance é você ter atenção, ouvir, né, e prestar atenção. Esse é o pulo do gato. Com o tempo isso vai acontecendo. Não adianta tentar pular muita etapa, porque é um processo. É como se fosse um músculo. Para ele ganhar o tônus, ele precisa estar ali sendo desenvolvido. E daí tem a questão da dublagem ali nos filmes, nas séries, né, em que a gente vê muito, mas é um leque grande, né, de atuação. Tem games, tem os animes. Fala um pouco assim dessa variedade que tem. Sim, aí a gente volta um pouco, a gente não se diz tanto dublador, mas acaba sendo, a gente coloca como se fosse profissional da voz. Porque realmente tem, a gente pode começar numa locução, que não tem imagem, não tem sincronismo, mas é um trabalho muito parecido. A própria dublagem, que é a dublagem sincronizada, interpretada. Tem o voice-over, que é aquela dublagem normalmente de documentário, que as pessoas falam, nossa, tá tudo fora, né? Eu tô ouvindo a voz da pessoa embaixo. Por que ela é feita dessa forma? Ela é, na verdade, um produto que não tem uma trilha, não foi construído um material como cinema, então ela leva uma tradução simultânea, por isso que ela é atrasada um pouquinho e termina um pouquinho antes e a gente faz uma narração mais neutra, né? Isso seria o voice-over. Hoje em dia está bem em queda no Brasil, porque já perceberam que o pessoal prefere assistir sincronizado. A gente tem o game, que a gente chama de localização de voz, porque o game não tem imagem. O game a gente só tem uma referência do áudio, que foi todo gravado por um ator, e a gente precisa ouvir aquele trabalho do que ele fez e automaticamente gravar a frase na sequência. Então, escuta, grava, escuta, grava, escuta, grava, mas sem imagem. Então, às vezes, a gente descobre o personagem só na hora que vai jogar mesmo, né? Tem a voz original, que também é um trabalho que normalmente é como acontece com os produtos da Maurício de Souza, né? Eles são, primeiro, animados pela voz, é feita primeiro toda uma gravação com os atores, e depois isso leva uma animação. Normalmente, depois existem as ADRs, né, que são as gravações adicionais, mas que aí eles ajustam uma coisa de sincronismo, mas normalmente isso é feito antes. E aí é um trabalho bem inverso, né? A pessoa, a dubladora da Mônica, por exemplo. Não, ela é uma atriz de voz, ela faz primeiro e a animação vem depois. Então tem bastante os jingles, as próprias músicas que a gente acaba gravando. Tem pessoas que trabalham exclusivamente para gravar músicas de projetos. Então o trabalho de ator de voz é bem extenso e está tudo meio que ali dentro do trabalho de dublagem, né? Existem nomenclaturas um pouco diferentes, mas acaba sendo, resumidamente, tudo um trabalho de dublagem. Quais os destaques que você já dublou? Pessoas que a gente já escutou sua voz e não ligou ainda que era você, por exemplo. Essa é a pergunta mais curiosa que vem para os dubladores, porque eu faço isso há mais de 20 anos e a gente nunca lembra quando tem que responder de bate-pronto. Né? E aí eu sempre pergunto para as pessoas, normalmente qual é o estilo de material que você assiste, né? Mas eu comecei, por exemplo, gravando uma redublagem de Ursinhos Carinhosos, lá atrás, né? Já não era a versão que se passava numa outra emissora, mas a gente tinha uma versão que foi feita para uma outra emissora e tal. E eu era pequenininho, eu era criança, gravava Barney, né? Que também é aquele do Dinossauro Roxo, também era uma das crianças, e depois fui crescendo. Né, aí eu gravei novelas como Quase Anjos, eu gravei Violeta, que foi uma série grande da Disney. Vindo mais pra cá, eu gravei o S, do How to Get Away with Murder, que aqui ficou com 2 títulos, né, Como Defender um Assassino e Como Sair Impune de um Assassinato. 2 emissoras passaram com títulos diferentes. Eu fiz o Aaron, do The Walking Dead, que é uma série que fez bastante sucesso. Conheci o ator, encontrei com ele 2 vezes, que inclusive. Legal. Sempre muito receptivo. Eu fiz em animes, né? Eu fiz o Neji, do Naruto, por 20 anos. A gente veio gravando esses episódios espalhados. Eu era novinho, e aí até hoje. A gente às vezes tem que gravar uma ceninha dele criança. Eu falei, gente, a minha voz não chega mais. Então a gente dá aquela coisa de colocar um pouco aqui, né, para dar uma enganada. Mas já não chega, são 20 anos, é muito tempo, né?
Genos do One Punch Man, de anime, gravei o Sakurai do MMO Junkie, gravei outros como o Anato do Dragon Ball, gravei Pokémon, né? Acho que todos esses animes que teve eu meio que passei de alguma forma fazendo alguma coisa, né? Aí teve essas novelas, a Ouro Verde, por exemplo, o Gonçalo. Tem um que eu gosto muito, que é na série Gotham. Eu fiz o Jerome e o Jeremiah, que eram os dois candidatos a serem o Coringa, né? Então era um trabalho muito legal, porque eles tinham que fazer o trabalho, é o pré-Batman, né? Então a gente não sabia exatamente dentre os irmãos quem seria exatamente ele. Então ali eu tive uma construção entre dois personagens de 5 trabalhos diferentes, porque, enfim, eles têm mutações, né? Então eu trabalhava com ele mais bonzinho, depois ele mais vilão, depois ele já mais possuído por alguma coisa, depois ele já deformado. E para mim, assim, como ator, acho que esse foi o maior papel, assim, que eu me diverti construindo, né? Então, mas eu fiz bastante coisa em 20 e poucos anos. E aí vai muito de geração, né? Então, por exemplo, essas coisas que eu fiz quando era criança, quem tava lá que viu, tirando o Naruto, porque o Naruto até hoje tá aí na televisão. Né? E você já passou por aquela situação de alguém olhar para você, você está conversando, nossa, eu lembro de você de algum lugar, eu acho que eu te conheço de algum lugar, e na verdade era a voz e não você mesmo. Já passei por isso em ponto de ônibus, que tem um estúdio que é perto de um ponto de ônibus, e conversando ao celular, né, um grupo de jovens perguntou se eu fazia uma produção, acho que na época era o Violeta. Já aconteceu de eu estar num teatro assistindo um outro dublador, e a hora que eu estava conversando na fila, veio uma outra pessoa e perguntou se eu era o dublador, Michel de Fiore e tal. Falei, sou eu e tal. Aí pega autógrafo, né, essas coisas. Já aconteceu em Uber também, o anime dá muita visibilidade pra gente, né? Então, as pessoas acham que escutam algumas coisas e falam, já conheço você, porque a sensação é que você já esteve na minha casa, mas eu não lembro de você. A gente estudou junto, a gente se conheceu em algum lugar. Eu falo, não, é porque eu sou dublador, talvez seja isso. Aí a pessoa, E algumas pessoas conseguem ir direto, né? Falar, você fez aquele personagem. Eu tento ao máximo ter uma gama diferente de vozes, mas aí as pessoas às vezes reconhecem. Ou até pelo jeito de falar, né? Tem gente que fala, você trabalha com voz, né? Eu falo, trabalho, porque não? Porque você tem um jeito diferente de falar, né? Você tem uma pronúncia, uma dicção, a tua voz é numa colocação diferente. Eu falo, não, sim, eu trabalho com dublagem. Então acontece. Acontece sim. Que bacana. E é muito curioso, é muito engraçado. Eu imagino. Agora, depois, assim, mesmo dublando, você já foi para uma outra área também, que é a direção. Sim. Que já é diferente também, porque o diretor, diferente do ator ali, do dublador, ele já sabe o que ele vai fazer, né? Ele sabe o produto. Como que é, então, esse processo já do produtor, do diretor, quer dizer? Então, no caso do diretor, o que acontece? A gente, como já assina primeiramente, antes de todo mundo o documento, a gente recebe esse material. Né? Antigamente, a gente recebia isso num DVD, num pendrive e levava o texto para casa para assistir. Hoje em dia, até por questão de segurança também, a gente normalmente acessa uma plataforma do cliente, ele tem ali os vídeos e, enfim, a gente tem várias camadas de segurança e a gente recebe também o texto virtualmente. Então, eu sento ali no meu computador, começo a assistir o filme. Eu falo, ok, filme tal, às vezes eu recebo uma sinopse do cliente, ou é um documentário, um programa, enfim, material, sempre vem com alguma coisa pra gente saber, e eu começo a assistir o programa. Então eu vou assistindo, a primeira coisa que eu preciso fazer é escolher o elenco. Alguns produtos, o cliente pede teste de voz, então a gente manda 3 vozes diferentes pro papel, e aí a gente faz o teste com todos esses dubladores, grava mais ou menos 1 minuto de cena, manda para o cliente, ele aprova a voz que ele acha que é mais coerente para o projeto. E aí, baseado nisso e nos outros personagens, eu vou assistindo, vou corrigindo o texto, vou fazendo adaptações. Ah, aqui tem uma piada que é americana, mas não funciona no Brasil. Preciso achar uma solução que seja muito parecida com aquilo, que traga aquilo de uma forma que traduza para o nosso idioma e que conecte, né, o público daqui. E vou fazendo isso. Bom, uma vez que eu faço todo esse material, eu entrego isso para o estúdio. O estúdio tem uma lista com as escalas e os tempos de gravação de cada dublador. E aí eles fazem esse agendamento, né? Ligam para os dubladores e agendam. A gente não grava, com exceção do vozerio, junto. Hoje, por uma questão de áudio, tecnologia, tudo é feito separado. Mesmo os protagonistas de um filme, eles normalmente não se escutam. Existe uma possibilidade do segundo que vai gravar escutar o que o primeiro fez, mas normalmente não é comum. E a gente vai fazendo esse trabalho. Então, o diretor tem que alinhar e amarrar
todas essas pontas no tom. Ah, a cena tá um casal conversando em casa, num sofá. Eu não preciso fazer isso gritado, porque, né, não é para todo mundo ouvir. É uma conversinha aqui. Ou, de repente, estão planejando alguma coisa. Né? Agora, eu estou numa cena que existe um comício e aí a gente precisa entrar ali, de fato, e gritar. Então, ali a gente vai alinhando todo mundo e vai conduzindo essa coisa de tom, de volume, de interpretação. Né? Nossa, está fazendo ali uma coisa... que está muito docinha, cuidado, o personagem é mais irônico, né? Ele não é bonzinho, ele está sendo irônico. Então o diretor faz essa condução. Gravou todo mundo, o diretor manda esse material para a parte de mixagem, para a parte de ajuste e tudo, isso volta depois para o diretor assistir, corrigir alguns erros ou inconsistências de algumas coisas e aí vai, de fato, para o cliente depois já para a exibição. Então, esse é o processo do diretor. Assim, se qualquer coisa der errado, a culpa vai ser do diretor. Porque é ele que vai amarrar todas as funções e todos os atores e tem que harmonizar. Então, a gente vai, por exemplo, escalar um elenco de uma família, as vozes têm que ser parecidas, né? O tipo de sotaque tem que ser parecido para que tudo aquilo funcione realmente como uma ilusão. Então, parece, mas a voz de outra é tão diferente, não está funcionando, a gente fala que não está timbrando, né? Então essa é a função do diretor, é olhar artisticamente, amarrar tudo, entregar o projeto como ele deve estar, que não é fácil. E a escala do elenco, né? Você já falou que determinadas situações, por exemplo, uma família, você vai ter que pegar pessoas que tenham um timbre semelhante ou um sotaque semelhante ali. Mas como que como que você faz? Porque às vezes é uma pessoa adulta que consegue fazer uma voz infantil, ela tem uma voz às vezes mais infantil, né? Um timbre diferente. Como que você consegue fazer isso? Você tem um banco de vozes, as pessoas enviam para você a amostra, como que é? A gente tem, né? Como tem muita gente chegando no mercado, sempre tem pessoas alimentando o nosso banco de dados. Então a gente, normalmente, quando começa, faz personagens menores. Então, normalmente é uma participaçãozinha de uma garçonete que vai responder alguma coisa, um taxista, né, alguma coisa que vai ser um papel que não é grande no filme, que na verdade são poucas falas. E normalmente eles fazem 3 personagens, às vezes junto também grava essa ambiência, porque aí a gente vai vendo como é que o dublador se vira, a gente vai entendendo que o dublador vai entregar, e aí sim a gente fala, ok, esse dublador ele tem uma voz leve, mas ele chega numa voz grave, ou ele faz uma voz mais envelhecida. Então a gente vai criando isso e vai criando um banco de dados com as nossas próprias anotações. Claro que tem muitos atores que também têm 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos de carreira. Esses a gente também já conhece. E pessoas que a gente vai trabalhando de um filme para o outro, a gente fala, putz, acho que dá para chegar numa coisa muito legal e chegar num determinado resultado diferente, falar, puxa, que surpresa legal. Então a gente se conhece, né? Basicamente hoje tem muito mais dublador que tinha 10 anos atrás. Mas é um mercado muito pequeno. Não digo nem que seja talvez um mercado muito fechado, mas porque é um mercado muito específico. Né? Tem atores que não acabam conseguindo fazer. Então, por causa dessa questão da sensibilidade. E às vezes desistem. Né? Então, somos poucos. Eu lembro que há 10 anos falavam, nós éramos 300 dubladores no mundo que dublávamos em português. Então, era uma responsabilidade grande, só que a gente acabava se conhecendo. Então, sim, a gente sempre tem essa atualização, sempre está indo atrás de outras pessoas, até também indo em categorias em que se procuram menos. Por exemplo, hoje em dia já se trabalha muito, por exemplo, com atrizes trans, né, atores trans. Então, está fazendo essa inclusão também de outros atores que às vezes não estão tão ali dentro desse espectro, né, do elenco que normalmente é escalado. Então, tem bastante diversidade trazendo. E é isso, a voz ela basicamente é neutra. Então, se a voz me convence que ela é uma voz que funciona para criança, mesmo sendo de um adulto, não é um problema. Só que dependendo do projeto, ele não pode ficar caricato. Para um desenho funcionaria, para um filme não. Então, hoje em dia, como a gente tem crianças dublando, as próprias crianças fazem. Às vezes é uma exigência do cliente mesmo. E a pessoa que faz uma voz, é normal do que nós estamos conversando agora, Sim. Mas ela tem que saber também fazer, por exemplo, uma voz de anime ou fazer uma voz caricata? Ela tem que saber ou não? Ela vai conseguir personagens também que se enquadram com ela? Não tem uma necessidade. É uma possibilidade que ela vai se limitar. Eu acho que quem tenta desenvolver mais e tenta trazer um repertório, um leque maior, vai cair em grandes oportunidades. Mas tem pessoas, por exemplo, que preferem trabalhar. Principalmente acontece muito com voz muito grave masculina. A voz masculina ela não modula tanto quando ela é muito grave. Então a pessoa normalmente só faz aqueles caras grandões de 2 metros de altura, né, armários.
ou vilões de animes, né? Que pedem uma força mais bruta e que normalmente não vão conseguir fazer um personagem mais leve. Mas eu acho que normalmente quem tem uma voz mediana consegue subir e descer. Então eu acho é uma experimentação de ator. Né? Onde é o interessante para eles? Tem pessoas que são confortáveis, só quero fazer nesse local, ou já tive alguma lesão, já machuquei a voz. Para mim o legal é trabalhar aqui, não quero fazer tanta coisa gritada. Né? Eu já fiquei afastado uma época porque eu tive uma lesão na voz e fiquei 6 meses sem gravar nada que tivesse grito. Mas a gente vai normalmente lá da voz agudinha, tem a voz mais grave quando precisa, porque é uma oportunidade maior de trabalho. Quanto mais eu ofereço, mais eu tenho chance de ser chamado para papéis diferentes. Quando você falou do grito, anime é o tempo todo, né? O tempo todo, como grita. Eu acho que a coisa mais difícil de gravar é um anime. Imagino. O pessoal é o que mais gosta, que mais chama atenção, mas acho que uma das coisas mais difíceis é muito cansativo. Mas, mas assim, também é o lugar de onde a gente recebe mais carinho. É impressionante, porque a gente vai nas convenções, nos eventos, né? E é impressionante, parece que a gente é, sei lá, ou o próprio boneco, ou alguém que veio, sei lá, um grande artista para cá, porque é muito diferente, é muito surreal, é onde a gente conhece a fama, né, tipo, dessa coisa. Mas, ao mesmo tempo, é muito gostoso, porque a gente ganha, né, uns abraços, a gente ganha desenhos, eles fazem desenhos da gente com a roupa, por exemplo, do personagem. Isso não tem preço. Fazer essa troca, por exemplo, com o público não tem preço. Para ser um dublador, precisa saber outros idiomas? Não precisa, mas também é a mesma coisa da voz. É muito importante. Eu acho que o inglês, ele agiliza muito, porque a grande maioria do material que a gente recebe hoje, mas não precisa ser fluente, né? De repente entender para saber localizar onde está ali no texto, em que parte do filme o cara está falando, porque está ali no texto, tá ali a gente acompanha, não. Aqui ele falou, por exemplo, good, eu sei que aqui está no bom. Ajuda, mas a gente às vezes tem que dublar coisas em outros idiomas que a gente não é fluente. É uma coisa muito grande, claro que o diretor vai procurar alguém que de repente seja fluente, porque vai precisar ser mais rápido. Mas às vezes a gente é pego de surpresa. No meio do episódio de uma série, na 10ª temporada, o personagem vai para a França e a gente precisa falar francês. Ou ele vai para a Itália e aí precisa falar italiano. Então, tá, como é que a gente vai resolver? Claro que hoje em dia tem suporte, o diretor às vezes já avisa antes, ó, treina um pouquinho, ou vamos ver se a gente consegue, né, trazer o material já pronto, ou te trago a pronúncia de como vai ser, né, e aí a gente acaba gravando. Mas eu, por exemplo, eu falo inglês, mas eu não sou fluente, e eu entendo bem, eu uso bem no meu trabalho. Eu falo muito pouquinho de italiano, muito pouquinho de francês, mas já teve coisas que eu tive que dublar cenas inteiras em italiano e francês, e tipo, vai, né? Tem uma série que eu faço que o cara é italiano, então sempre que ele conversa com a irmã dele, é sempre italiano para a noiva dele não entender. Né? Já dublei filmes em espanhol também, que eu cheguei no estúdio e falei, não, metade desse filme é dublado em espanhol. E precisa dublar, então vamos. Né? Vamos ter que resolver. A dublagem brasileira, né, dublagem nacional, ela é considerada, se não a melhor do mundo, uma das melhores. Por quê? O que o brasileiro tem diferente? Eu acho que o brasileiro tem essa coisa do sangue, né, do carisma, de se entregar. E isso acaba traduzindo para dentro da dublagem. A gente vê que o povo brasileiro é um povo quente, né? Que se entrega, que é emocional, que é amoroso. Na dublagem eu acho que a gente traduz muito isso. Talvez em alguns países a sensação seja de que a gente só traduza, que o material só seja recebido mesmo no idioma traduzido. Não, eu acho que o Brasil ele traz essa coisa, né? De trazer a piada, de trazer o calor mesmo do idioma, e a gente assiste. Claro que também existem dublagens ruins. Mas uma dublagem bem feita, ela vai te colocar dentro do filme e você vai se sentir ali. Né? Por exemplo, quando Chaves trazia, que estava todo mundo ali, por exemplo, com referências do Brasil, essas referências traziam muita coisa de tipo, eu me situo ali dentro, né? Como se fosse realmente dentro de um apartamento no Guarujá. E aí eu acho que essas informações, elas realmente conectam isso no Brasil. E a Itália também tem uma dublagem muito boa, mas tem muitos lugares que a gente vê, por exemplo, que realmente é uma tradução. Não tem muita alma. E o brasileiro tem muita alma, né? O povo brasileiro. Agora vamos falar do mercado de trabalho e também da inteligência artificial, né? É uma ameaça para a dublagem. É uma ameaça ou não? A gente ainda não sabe exatamente em que ponto a gente coloca, mas a gente já ligou o alerta para falar sobre isso, né? Então, a inteligência artificial, a gente, por exemplo, já tem trabalhado com uma questão de tentar criar leis, por exemplo, que pelo menos protejam a voz, né?
que a gente pelo menos seja notificado quando aquilo for usado e que de fato aquilo seja remunerado e protegido para que não seja usado em qualquer produto, porque hoje em dia qualquer pessoa pega a tua voz e coloca dentro de um sistema que custa menos do que uma pizza. Mas para produções mesmo, hoje ainda não é usado. Né? Talvez alguém use clandestinamente alguma produção, mas ainda não é usado de uma forma escancarada, mas já existe o debate sobre isso. E aí as pessoas querem saber. Então, acho que hoje o que a gente pode dizer é que está sendo verificado para que se crie leis e normativas para que isso seja protegido de uma forma que não vire uma voz de qualquer um. A voz continua sendo minha. Se ela for emulada de alguma forma, eu preciso ser notificado. Bom, eu conversei hoje aqui no Vida e Companhia com o ator, dublador e diretor de dublagem, Michel Di Fiore. Muito obrigada aí por dividir a sua experiência com a gente. E também, quiser deixar um recadinho para quem está em casa, né? Vale a pena ser dublador? Ah, sempre vale, né? Eu acho que as pessoas realmente, se quiserem mesmo e mergulharem nesse mercado, vão perceber que dublagem é a única profissão que você pode ser absolutamente qualquer coisa. Você pode ser um médico de manhã, você pode ser um bancário à tarde, você pode ser um professor à noite, e no dia seguinte você pode ser um ninja, no outro dia você pode ser um lutador, no outro dia você pode ser um prisioneiro. É muito legal porque a gente vivencia realmente de tudo. Então, quem tem vontade de ser dublador, procure, invista, vá com a cabeça, não é fácil. Se alguém disser que é fácil, não é verdade, mas vale cada minuto. E eu agradeço muito o convite, a oportunidade de falar aqui sobre esse mercado, essa profissão que é um pouco escondida ainda, mas que ao mesmo tempo, como eu disse, está sempre na casa das pessoas. Obrigada. Eu que agradeço. O Vida e Companhia fica por aqui, a gente se encontra na programação da Rede Alesp. Até o próximo programa. Tchau, tchau.